no passado de nossas vidas, fosse qual fosse a oposição, respeitava-se. O sentido de criação era o país, e não uma baixa acomodação ao mercado como satisfação individual na realização do seu filminho para vender mais celulares e idiotismos mesquinhos. Pode-se ainda dizer que tínhamos ousadia, público e uma parte do mercado não massificado pelo cinema McDonald's de Hollywood. Tínhamos Humberto Mauro, Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Fernando Campos, Paulo Emílio Salles Gomes. Cineastas pensadores e não robôs desumanos fascinados com as vantagens de uma estética da purpurina. Do traumático regime militar até hoje, venceu o cinema espetáculo de imitação do ocupante. Mais precisamente, o espetáculo heróico do naturalismo, o avant-garde da retaguarda do cinema televisivo. É o tal do cinema para o público que não se paga na bilheteria, mas se ganha na produção de maneira duvidosa e se perde na consciência do todo e de todos com a conivência dos atores e cineastas de encomenda. Pasmem, são os mesmos que faturam alto, fazendo merda em escala industrial desde 1964. E o que ocorre quando se consegue chegar às poucas salas de cinema? A ala mais conservadora do cinema, que sempre foram os nossos exibidores, anula toda e qualquer fundamentação, importância ou especificidade. O exibidor sempre tratou o cinema brasileiro com um profundo desprezo e horror. E isso não é nenhuma novidade aos ditos cinemas de arte, mas também deixam muito a desejar. Ficaram nos seus primeiros sonhos e passaram a ganhar mais com bancos, pipocas e Coca-Cola, com os cineastas de aluguel como associados dos tantos e tantos crimes cometidos em nome de um país sem uma profunda e transparente política cultural. Dizem que a festa aqui é de todos. Mas que todos? Sabemos que esta é uma matéria temática polêmica, de pouco interesse e de muita importância. Vale a pena arriscar. Sob a ótica da internacionalização, há um projeto mundial de domínios, cultural, econômico, militar, político, ideológico, de um pragmatismo sem idealismos e dialéticas. Como todo autoritarismo, só que desta vez somos parte inseparável dele. Ou estivemos alguma vez separados? Outra questão. Um discurso sobre colônias. A lei de incentivos fiscais para o artista, em terra de cegos de política, cultura e ideologia, tornou-se a lei da sobrevivência e de sobreviventes, com uma opção: uma servidão voluntária, organizada e burocrática, de fronteiras reais e invisíveis, físicas e metafísicas dos instrumentos de poder. Dizemos: ruim com ela, pior sem ela. E perguntamos: para quê? E respondemos também: para onde foram e se refugiam as indagações, os questionamentos e qualquer projeto além do nosso imediatismo e individualismos de medos, interesses e esquecimentos. Com essas incontroláveis e velozes alterações de domínio sobre o mundo, adeus buscas, críticas e discussões sobre contradições e antagonismos. Adeus existência social, formando nossa consciência que gera no máximo nosso individualismo. Essa falsa consciência social tem forjado uma perigosa sociedade individualizada, de prepotência, domínios e medos, com a perda das diferenças, impondo outras significações, a da falta de diferenças, a de nossas imposições, ou as de nosso terror, de significações não explicitadas, porque desinteressadas e incomodantes. Fora da hegemonia que a velocidade, as dificuldades, os analfabetismos, inclusive os tecnológicos, impõem e favorecem, e cujas espertezas agradecem, porque protegidas e favorecidas, além, claro, da capacidade individual de cada esperto.
Estamos vivenciando um mundo de objetos sem dimensão, encobrindo a linguagem da extensão, desprotegendo o sujeito para descartá-lo o mais rápido possível se não atende à lógica do capital-mercado. É a internacionalização, criando o sentido de seus domínios, de produtos estéticos, econômicos e culturais. No cinema de incentivos e imagens, estas últimas que antecedem todas as linguagens. Primeiro, vemos e nos encantamos, e dominados, cedemos e aderimos. Periferia, buscando centro pela entrega e sedução, compensada ou voluntária pela barreira das contradições. Não se crê mais no social, na sociedade, e o capital às vezes passa com asas, faz pouso para reabastecimento de desejos, vontades e representações, exigindo apenas como garantia expressão e forma, um caminho para a matriz. Está feita a segurança do artista, real e virtual, ideológica e cultural, uma síntese das imagens que possuem todos os discursos, toda a individualidade, toda a violência na desvalorização de projetos e do humano. Imagens que se tornam o centro e nós as periferias a um passo do holocausto. Na era do temor, o que exorbita é a dominação, a violência e o medo, a humilhação e os individualismos, com o domínio fazendo do sujeito objeto e com o capital fazendo dele produto, na ausência de um projeto sustentável de nós mesmos. Nada a sustentar. A renúncia fiscal pela qual tanto lutamos virou isto: terra de todos e de ninguém. Muito para poucos, nada para quase todos. Uma renúncia ao imposto que pagamos para beneficiar o país e seu povo, para sua formação política e cultural, e que tem resultado, no contrário, servindo à sua alienação, perdido nesta fronteira metafísica do imponderável cultural de uma massificação que brutaliza desejos, que só pode ser exorbitada na ignorância, no baixo nível cultural e na espetacularização da violência como saída do individualismo a que foi levado, de crença e de projetos. Qualquer tentativa de ir além com a lei de incentivo é inútil. A lógica do capital de controle não permite. A Ancine, que não chegou à Ancinave, a TV pública a caminho da Globo, busca inútil de telas para os nossos filmes. Estamos sob o domínio absoluto da velocidade e das imagens impostas e não entendidas, sem linguagem alguma. A era dos mitos velozes e midiáticos, a oralidade das imagens, o mundo inatingível de domínios, com oportunidade e oportunismos para poucos, para quem se organizou e optou assim. O resto é silêncio, solidão, exclusão. E onde os incentivos fiscais, o imposto do povo, a renúncia do governo não poderiam ser outra coisa, parcela de todos os domínios, um domínio de corporações que se utilizam deles, manejando-os e alcançando uma independência que nunca tivemos, e com dinheiro nosso que permitimos que retenham para disporem, apenas como compensação para o entendimento de um projeto próprio. O cinema brasileiro sem projeto algum, com custo diferenciado em relação às outras artes, como música, livros, o próprio teatro, vai se submetendo. E isso para a produção de filmes sem mercado, submissos a uma estratégia antinacional, insustentável e submissa ao marketing de domínio a quem temos que nos associar, como a Hollywood, a Globo e ao desastre como projeto cultural, social e afins. Neste rumo, os incentivos fiscais para o cinema têm se tornado uma síntese de nossas imagens, ou a síntese das imagens globais, inúteis e para nada, apenas para o consumismo, a individualidade e a violência na desvalorização do humano. E muito velozes, deixando-nos a falsa modernidade, sem retorno ao passado para questioná-lo, e com o individualismo, impondo-nos uma força e uma violência que não irão além de si mesmos.
e que tem contaminado toda a sociedade pela massificação das imagens que produzimos para ela. Já tivemos imagens melhores. A do Minotauro, por exemplo. Um encanto fazendo de nós traição compensada ou voluntária e menos hollywoodiana. Afinal, para que nos servem os filmes de Hollywood? É preciso restabelecer um diálogo profundo entre governo e exibidores, TV, distribuidores e cineastas, para que voltemos a ter um cinema mais humano, com espaço para todos. De nossa parte, foi sempre o que se buscou desde os avanços significativos dos mestres Humberto Mauro e Glauber Rocha. Marky got with Sharon, and Sharon got Sharia. She was sharing Sharon's outlook on the topic of disease. Mikey had a facial scar and Bobby was a racist. They were all in love with dying, they were doing it in Texas. Tommy played piano like a kid out in the rain, and then he lost his leg in Dallas. He was dancing with the train. They were all in love with dying, they were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my all a president has to do is start a war, and these arguments kick in and you can't stop. So it's a real incentive for a president to lie, to deceive, to manipulate. I know just how to look through other people's eyes. Hot pursuit and fiery auto crashes. Some will die in hot pursuit while sifting through my ashes. Some will fall in love with life and drink it from a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you